Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma semana. Vamos iniciar a nossa aula e vamos então pegar os cadernos de português que a gente parou na autocorreção, né? Nós vamos corrigir hoje a lição de casa número 7 que eu havia deixado para vocês realizarem, tá? Então, coloquem aí o AC e vamos acompanhar se vocês acertaram os exercícios. Veja só, nós tínhamos duas imagens, né? De um automóvel. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho, ó, de uma imagem mais antiga e uma mais atual, tá bom? Então, olha só, que qualidade do automóvel é destacada na propaganda antiga? Então, nós percebemos o seguinte, que na propaganda antiga, eles estão enfatizando que o carro é econômico, tá bom? Se você deu a ideia de economia aí para quem comprar esse carro, você acertou. E na propaganda atual, o que eles estão querendo dizer aí com o anúncio? Que o carro é elegante e potente, né? Um carro charmoso, tá? Então, é nesse sentido aí. Então, são propagandas diferentes, né? A primeira está qualificando o automóvel como um carro muito econômico e o segundo, que é um carro assim clássico, né? Elegante, tecnológico, com uma potência grande aí, tá bom? Você acredita que a imagem dos cavalos contribui para reforçar a qualidade do produto? Sim ou não? E explique a sua resposta. Essa daqui, pessoal, ela é uma resposta pessoal. Então, se você colocou outra coisa, não tem problema, tá? Você poderia colocar sim ou não e explicar a sua ideia, a sua opinião. Eu coloquei como exemplo a minha opinião. Eu coloquei que sim, eu achei que combinou, pois o cavalo é um animal com essas características. Eu acho o cavalo um animal elegante, que ele demonstra uma certa potência, assim, tá? Então, essa é a opinião da Procil. Mas se você não concordou, colocou que sim, mas justificou de uma maneira diferente, não é para pagar, está perfeito, porque é a sua opinião, tá bom? Na letra C, as propagandas, de modo geral, utilizam adjetivos para evidenciar as qualidades do produto que anunciam. Pinte nos dois anúncios publicitários todos os adjetivos que você poderia encontrar. Então, eu destaquei aqui na resposta. Você não vai escrever, você vai lá nas duas imagens e vai pintar. Quais são as palavras que você deveria ter pintado? Ó, econômico, mínimo, elegante e potente. Deixa eu voltar lá para vocês. Espera só um minutinho. Olha só, eu pintei aqui, ó. Mínimo, econômico, elegante e potente. Por que eles são adjetivos? Porque eles estão dando qualidade para o automóvel. Olha só, consumo mínimo de gasolina, o carro mais econômico do mundo. Então, o econômico se refere ao carro e o mínimo se refere ao consumo, tá? E o outro, elegante e potente, são dois adjetivos. Tudo bem? Deixa eu voltar as respostas aqui, então. Bom, no segundo exercício, use a sua imaginação e crie um anúncio publicitário para a padaria que será inaugurada em breve no bairro do Limoeiro. Você deve levar em conta apenas duas regras. A primeira é completar o nome da padaria com um adjetivo. E quando você for escrever, né, as qualidades do que tem na padaria para você comprar, comer, saborear, você deve colocar na sua frase três adjetivos também. Então, se você colocou um adjetivo para o título, que é o nome da padaria, e durante a sua frase você colocou mais três adjetivos, você acertou. Lembrando que adjetivos são qualidades. Eu pus um exemplo, mas não precisa fazer igual o meu, só uma ideia, tá bom? Então, eu coloquei padaria pão delicioso. Veja que delicioso é uma qualidade que eu estou dando para o pão. Então, você pode ter usado qualquer outra palavra, desde que ela qualifique o pão. Padaria Pão Delicioso. Aí eu coloquei assim no meu recadinho. Venha saborear o pão mais fresquinho, crocante e saboroso da região. Fresquinho, crocante e saboroso são três adjetivos. Por quê? São três qualidades que eu estou dando para o meu pão. Você nunca provou nada igual. Qualidade e bom preço. Esperamos por você. Tá bom? Então, eu fiz uma propaganda da minha padaria e qualifiquei aí o meu pãozinho sendo fresquinho, crocante e saboroso. Se você fez mais ou menos nessa ideia, você também acertou, pode colocar um certinho com a caneta verde. Joia? Vamos lá, queridos. Agora que você já corrigiu a lição,
Eu vou pedir uma gentileza para vocês, que vocês deixem, por favor, o livro aí do ladinho. Não é para guardar ainda, tá? Para deixar aí ao lado, que daqui a pouco a gente vai usar. E vocês vão pegar o caderninho verde. No caderninho verde, você vai ver aonde você parou, tá? A última lição que você fez, não importa se foi minha ou da Prodaiane, e vai fazer o cabeçalho do dia de hoje. Vai escrever igualzinho tá aqui, ó. Centro Educacional Objetivo Campestre, Santo André, 18 de maio de 2020. No meio da outra linha, vai escrever português. Vocês têm aí um exercício que vocês vão realizar no caderninho, mas não precisa copiar o desenho, a tirinha. Você vai ler a tirinha aqui na nossa aula e vai apenas copiar o que está escrito. Então, você vai escrever assim, número 1 no seu caderno. Leia a tira abaixo. Pro, mas não tem tira, mas tem aqui na nossa aula. Então, você vai ler somente aqui, não precisa copiar. Aí você vai colocar assim no seu caderno. O garoto Armandinho estava mesmo vendendo o pôr do sol? Explique sua resposta. Então, você vai copiar só as perguntas e vai escrever as respostas a lápis. Lembrando que as perguntas copia de caneta azul e as respostas são sempre a lápis, tá? E a tirinha você só vai ler aqui na nossa aula. Não precisa colocar a tirinha no caderno, porque não tem nem como você colocar. Tudo bem? Então, olha só. O que a tirinha diz? Ó, o menino tem uma placa escrito vem do pôr do sol. Aí, alguém aparece e diz assim para ele, quanto quer pelo pôr do sol? Aí ele falou assim, vem do pôr do sol, não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aí ele disse, aproveite para ver também. Então, você vai analisar aí, quando a pessoa, que deve ser um homem, porque a gente vê aqui o sapato social, viu a placa vem do pôr do sol, ele perguntou quanto que ele quer pelo pôr do sol. E aí o menino disse que não está à venda, que eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Você vai interpretar essa tirinha, então, respondendo para mim por que o garoto Armandinho estava mesmo vendendo o pôr do sol. E explique a sua resposta, tá? Segundo, conte a história da tira fora dos balões e lembre-se de utilizar os sinais de pontuações necessários. Então, você vai copiar no seu caderninho, fazendo aqui a cópia, como você já trabalhou em outras atividades. Você vai tirar a história dos quadrinhos e vai fazer usando parágrafo e travessão. Então, você pode fazer uma narrativa? Pode, se você achar necessário, ok? Então, você vai colocar assim, por exemplo, Armandinho estava com uma placa dizendo, vendo o pôr do sol, quando apareceu um homem e disse, dois pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Quanto quer pelo pôr do sol? Na outra linha, parágrafo, travessão. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Na outra linha, parágrafo, travessão, aproveite para ver também, tá? Se fora, quando você estiver copiando, se você quiser acrescentar algo que você julgue necessário, fique à vontade. Mas lembra que não precisa ficar dizendo toda hora. Então, o Armandinho disse. Então, o Armandinho falou, já sei que a conversa é entre Armandinho e esse senhor que apareceu. Tudo bem? Então, recapitulando, pessoal, vocês vão abrir o caderninho verde, fazer o cabeçalho, colocar na linha no meio português, copia aqui número 1, leia, tira abaixo, aí lê só aqui na nossa aula, só faz a leitura, não precisa colocar no caderno, copia a pergunta, responde a lápis. Pula uma linha, copia o número 2 e passa a historinha de acordo conforme eu expliquei, tirando dos quadrinhos e fazendo a escrita corretamente. Lembrando que quando você for passar a tirinha para o texto sem uso dos balões, você não pode pular linha, tá bom? Só vai mudar de parágrafo quando muda as falas, beleza? Combinado, então. Aí amanhã, na próxima aula, que não é amanhã, é na quarta-feira, português, aí eu vou fazer a autocorreção, tá bom? Quando vocês terminarem o caderninho, quem quiser pausar a aula e já fazer o caderninho, fique à vontade. Quem quiser continuar e fazer o caderninho depois, tanto faz, tá bom? Aí vocês verifiquem o que é melhor para vocês. Bom, agora nós vamos dar continuidade para quem vai continuar comigo, para a unidade 4. Nós vamos trabalhar agora o fantástico senhor Roldal. Olha só, suas experiências.
Põe a data bonitinho aí no caderno, então, na folha do livro, tá bom? Hoje é dia 18/5/2020. Podem colocar a data para o caderno ficar bem organizado. Veja o que está escrito aí na unidade 4, pessoal. Prepare-se, acomode-se e aproveite a viagem que está prestes a acontecer. Mas, antes, leia o contrato abaixo com atenção e, se concordar com o que ele diz, assine-o com a caneta especial, que no caso seria fornecida pela Pro, mas você vai escolher uma caneta bem bacana e bem bonita que você tem aí na sua casa para você assinar. Combinadíssimo? Ei, vamos lá ver o contrato, então? Contrato entusiasmático de criatividade. O mundo literário convida você, né, para viver umas incríveis e divertidas aventuras que vão inspirar os seus pensamentos. A única condição é usar a sua imaginação e, a partir de agora, mesmo em busca de um tal cupom dourado. Observação: assinando o contrato, você concorda que esta é uma viagem só de ida. Ei, o que está esperando? Assine logo este contrato e acomode-se na máquina do tempo. Vamos lá assinar então? Escolhe uma caneta bem linda e pode fazer a sua assinatura aqui, tá? Quem não tem assinatura ainda pode só escrever o seu nome, mas se você já tem uma assinatura, assina bem lindo aí então e vamos entrar aí na máquina do tempo. Vamos lá? Agora apareceu então a máquina do tempo. De agora em diante, siga as instruções do professor para deslocar sua extraordinária máquina do tempo. Gira aí, galera! Troca de ideias. Primeiro exercício. Siga sua intuição e responda. A profissão do fantástico senhor Roldão, que dá o nome a esta unidade, o que será que é, hein? Será que ele é preparador mestre de saborosas caldas de chocolate numa famosa fábrica de chocolates inglesa? Diretor ranzinza da escola primária de Cruchenhall? Jardineiro afetuoso de um pomar que cultiva frutas gigantes? Líder supremo das bruxas disfarçadas de bondosas senhoras que habitam as mais escondidas regiões do planeta? Ou funcionário exemplar da companhia de limpeza de janela sem escada? Um escritor excepcional de fantásticas histórias infantis? E agora? O que será, hein? O que será que ele é? Bom, você já tem uma ideia? Então, põe um xizinho aí o que você acha que é, que a gente já vai corrigir já já. Pensando nas profissões que não foram escolhidas, qual delas lhe parece a mais atraente e por quê? Então, vamos fazer a correção para ver se você acertou. E depois das que não foram escolhidas, que é no caso aí a resposta, que é o senhor Roldão, você vai pensar nas outras profissões e falar aí qual a sua opinião, qual você achou a mais interessante. Aí a resposta é pessoal, tá? Quem acha que foi escritor excepcional de fantásticas histórias infantis, acertou. Pessoal, pode circular, fazer um X e já colocar o certinho de caneta verde, tá bom? Agora vejamos, olha, veja quais foram as profissões que sobraram. Então, vocês vão ler aí estas 3 profissões, mais estas 2. Destas 5 profissões que sobraram, qual delas você achou mais interessante e por que ela parece a mais legal, a mais atraente, a mais divertida? Tá bom? Dá uma lida, tem umas profissões aqui um pouco malucas, mas de repente você vai achar bacana. Fala, nossa, eu nunca ouvi falar disso, né? Então você vai colocar a sua opinião aí, tá bom? Terminando de responder o exercício 2 com a sua opinião pessoal, eu vou deixar aqui para vocês já a lição de casa para amanhã, tá? É a lição de número 8. Veja só, pessoal. A lição de casa número 8 tá assim. O Greenpeace é uma organização não governamental presente em diversos países do mundo. Ele atua em questões relacionadas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. A ilustração abaixo foi baseada em um anúncio dessa instituição. Veja só. Você não quer contar essa história para seus filhos, quer? É que o meu está tão pequenininho para enxergar.
Então, olha só, pessoal, quem é essa personagem que aparece aqui? Quem lembra dela? Isso mesmo, a Chapeuzinho Vermelho. E lá no fundo, quem que tá lá, pessoal? O Lobo Mau. A Chapeuzinho Vermelho foi levar a cestinha de doces para sua vovó. E aí ela chega na floresta. E olha que triste que estava aí a situação da floresta. O que está acontecendo aí? O que aconteceu, na verdade, né? Isso mesmo, desmatamento. As árvores foram todas cortadas. Então, você vai observar esta imagem e vai responder o seguinte para mim. A que história infantil o anúncio faz referência? Então, você vai colocar qual foi a história infantil que o anúncio utilizou para fazer aí a sua propaganda. Então, você vai colocar o nome da história infantil. A frase em destaque da propaganda é: você não quer contar essa história para seus filhos, quer? Certamente a imagem não está retratando a conhecida história infantil, não é mesmo? Então, a que história a propaganda se refere e explique a sua resposta. Então, na verdade, qual é a história que a gente não quer contar para os nossos filhos? Não é a história da Chapeuzinho Vermelho, né? É uma história triste que o quê? E a floresta foi toda desmatada. Então, a gente não quer no futuro chegar para os nossos filhos, né? Eu já sou mais velha, já tenho a minha filha, mas vocês, né? Pensou, vocês vão casar, vão construir família e vocês terão filhos. E aí vocês vão dizer assim: olha, na época em que eu era criança, havia uma floresta maravilhosa, hoje não existe mais. Será que essa é a história que você quer contar para o seu filho? Então, você vai colocar aí, né? Que não, e vai explicar a sua resposta, tá bom? Aí, nós temos o exercício C, que está dizendo assim: você deve ter observado que essa propaganda não vende um produto, mas sim uma ideia. Que mensagem ela transmite ao leitor? Então, ela não está querendo fazer venda nenhuma, mas ela está querendo transmitir uma mensagem para a gente. Que mensagem é essa? Tudo bem? E aí, por último, você vai. Agora, leve Chapeuzinho Vermelho até o final da trilha. Primeiro, complete as palavras com dígrafos. O caminho a ser seguido será aquele formado somente por palavras de sílabas. Caminhe apenas na vertical ou horizontal e sem pular casas. Então, o que vocês vão fazer aqui, meus amores? Vocês, primeiramente, vão completar cada palavrinha somente com dígrafos. Vamos lembrar, dígrafos são duas letras que emitem apenas um som, tá bom? Nós temos os dígrafos em cada uma dessas palavrinhas e você vai descobrir qual é a palavrinha e vai completar com os dígrafos. Beleza, já fiz, pronto, terminei, joia. Aí de todas essas palavrinhas, você vai ver quais são elas que são formadas por palavras dissílabas, ou seja, que tenham apenas duas sílabas. E aí, você vai pensar aí na sua cabecinha como é que separa a palavra, todas que tiverem apenas duas sílabas, será o caminho que a Chapeuzinho terá que percorrer para ela chegar até a casa da vovó, tá? Lembrando que esse caminho ou vai ser na vertical, em pé, ou na horizontal, deitada, tá bom? Aí você pode passar o lápis grafite no caminho, né? Não passa de lápis de cor, porque vai que você erra. Então, se você achou o caminho na vertical, você risca na vertical. Se você achar na horizontal, você risca na horizontal. Lembrando que o caminho na vertical ou na horizontal tem que ser somente com palavrinhas de sílabas, com duas sílabas. E todas as palavras serão completadas com dígrafos, com duas letras que emitem apenas um som. Tudo bem? Quem tiver dúvida, o caderno de português que nós já terminamos, tem lá a explicação do que são dígrafos, tem exemplos, aí você retoma lá o conteúdo para você estudar um pouquinho e relembrar. Joia? Perfeito, então, amores. Então, terminem as atividades do dia de hoje, façam a lição de casa, tá bom? Com bastante capricho e atenção. E não se esqueçam que quando vocês estiverem fazendo as lições de sala, nunca deixem de preencher primeiro, de realizar primeiro o exercício, antes de fazer o exercício, você nunca vai para a autocorreção, tá bom? Procurem fazer todo o exercício, mesmo que você tenha alguma dúvida, você finaliza ele primeiro, pausa o vídeo, aí quando você tiver certeza que você já terminou, aí você coloca na autocorreção, tá bom? Não faz a autocorreção antes de ter feito, porque aí você não sabe se você iria acertar, você não percebe onde você está com dificuldade e você não aprende. Então tem que ser igual na sala de aula. Quando a Pro dá um exercício, o que eu falo? Eu falo assim, pessoal,
Quando todos terminarem, a gente vai fazer a autocorreção. Aí eu pergunto quem terminou, vocês vão terminando e vão me avisando. Aí, quando todo mundo termina, o que a Procil faz? Vai para a lousa e faz a autocorreção e a gente corrige juntinhos. Então, nas aulas à distância, tem que ser da mesma maneira, tá bom? Então, não antecipem a aula para terem as respostas antes de realizarem os exercícios. Isso é muito importante, é um combinado entre nós, tá bom? Tenho certeza que eu posso confiar em vocês. Tá bom, meus amores? Então, a nossa aulinha fica por aqui. Opa, tem um exercício 3 ainda que eu tinha me esquecido. Então, deixa eu explicar o exercício 3 também. Olha, mais um exercício para a gente relembrar o que a gente aprendeu no outro caderno. Nesse exercício, vocês vão pintar as palavrinhas da cor que está pedindo. Então, quando a palavra for com ditongo, vermelho, tritongo, azul, hiato, laranja, verde, dígrafo e encontro consonantal, roxinho. Então, vamos lembrar. Ditongo, tritongo e hiato é quando eu tenho encontro das vogais. Muito bem. Se eu tiver na palavra duas vogais juntas e na separação das sílabas as duas vogais continuam juntas, eu tenho um ditongo. Tritongo, três vogais juntas e devem continuar juntas na separação das sílabas. Se elas continuarem juntas, tritongo. Hiato. Hiato é quando eu tenho duas vogais juntas, mas na separação elas se separam. Aí elas não ficam juntas na separação. Aí eu formo um hiato. Lembraram disso? Então, ditongo, tritongo e hiato são encontros vocálicos, ou seja, encontro das vogais. Então, se eu tiver duas ou mais vogais juntas, eu tenho um encontro vocálico. Separo as sílabas. Duas vogais ficaram juntas na separação, ditongo. Três vogais ficaram juntas na separação, tritongo. Duas vogais estavam juntas e ficaram separadas na separação, hiato. Dígrafo. Dígrafo são duas letras, mas que emitem apenas um som. E o encontro consonantal é o encontro de duas consoantes na palavra, mas cada consoante vai ter o seu som próprio, tá bom? Então, eu tenho duas consoantes juntinhas, cada um emite o seu som. Aí é um encontro consonantal. Tudo bem? Lembrou? Então, nós temos as palavras aqui, ó, cachecol, acreditar, foice, floresta, quais, saguão, aquecer, botão, viúva, bolha, fiel e abdômen. Você vai ver qual é a cor correspondente e quem tiver receio de pintar, faz só uma pintinha da cor na palavra. Aí amanhã na correção a gente corrige, tá bom? Na verdade, amanhã não, né? Na quarta-feira, que amanhã a gente tem aula, acho que se não me engano, de História e Geografia com vocês. Bom, então agora sim, agora acabou a nossa liçãozinha de hoje. Aí vocês têm aí os compromissos que a gente já havia agendado. Quem ainda não fez, eu tinha pedido para me entregar até sexta-feira passada, mas quem ainda não teve a oportunidade de fazer as páginas 31 e 32, que é a produção de texto que eu havia pedido, não tem problema, tá bom? Façam com cuidado, devagarinho, com capricho, e assim que estiver prontinho, me encaminha, não tem problema de ter passado da sexta-feira. E para essa sexta agora, eu pedi para vocês fazerem a atividade da campanha publicitária. Então, vão terminando também com calma, com capricho. Bastante alunos já me entregaram, mas aqueles que ainda não tiveram oportunidade de fazer, vão fazendo com tranquilidade, aos poucos, e vão enviando para o meu e-mail, tá bom? Aí eu vou avaliando e dando a notinha para vocês. Eu estou adorando os trabalhos que estão sendo enviados, estão muito bonitos. Tá bom, meus amores? Então, a gente fica por aqui. Desejo a todos uma maravilhosa semana. Fiquem com Deus. Quem precisar entrar em contato, tem o nosso e-mail aí, como eu já mostrei anteriormente, tá bom? Para entrega de trabalhos, para tirar qualquer dúvida. E desejo a todos uma semana linda. E não se esqueçam que na sexta-feira a gente tem a nossa live, que a gente vai se ver mais um pouquinho, né? E vamos matar um pouquinho mais da nossa saudade. Eu amei estar com vocês, tá bom? Um beijo para todos, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, galera. Tchau, tchau.